Boa tarde, pessoal, tudo bem? Essa semana eu ia compartilhar um outro tema com vocês, mas na segunda-feira eu fiz 9 anos de casado e a Larinha fez 7 anos. Ela completou 7 anos. Ela nasceu no dia do nosso casamento. E aí eu senti no meu coração de trazer algo sobre família, sobre cuidado, sobre amor. E eu queria compartilhar com vocês um trecho da Bíblia para que a gente juntos possa refletir. Então, o que eu queria compartilhar era 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo ele escreve uma epístola para seu discípulo Timóteo, e ele vai falar o seguinte: contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente os de sua própria família, esse estará negando a fé e se tornou pior que um descrente. Então, se a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, aqui está muito claro que se você deixar de cuidar daqueles que estão próximos ou da sua família, você está deixando de agradar a Deus, porque você está negando a fé. E é considerado pior do que um descrente. Então, é um texto pequeno, mas ele é muito importante, ele fala muito com a gente, né? Explica muita coisa. E aí, assim, a reflexão que eu queria trazer é quem que não precisa melhorar o relacionamento? Ou quem que não precisa melhorar para que você possa ter um relacionamento melhor? Fazer mais feliz a pessoa que você está se relacionando, seja ela como for. Que atira a primeira pedra que não precisa de melhorias, né? E é muito importante que a gente tenha isso na nossa consciência. De que sim, todo mundo precisa melhorar em algum aspecto. Porque a falta de melhoria num relacionamento, ela traz uma crise para o teu relacionamento. Então você acaba deixando de trazer algumas pequenas melhorias, aquilo vai crescendo e vira uma crise. E aí quando vira uma crise é muito mais difícil você conseguir dar a volta por cima, ou conseguir resolver, ou trazer melhorias. Você vai despender muito mais tempo, vai ter muito mais dificuldade, vai dar muito mais trabalho. Então por isso que é muito importante que a gente vá tendo essa sensibilidade para que a gente possa realmente trazer melhorias para o nosso relacionamento e melhorar como pessoa. E aí é ter mais cuidado com a sua família, dar mais atenção, dedicar mais tempo, ter mais tempo de qualidade com a tua família e ser sensível para aquelas informações que a pessoa que se relaciona com a gente está passando para a gente. Isso é muito importante. A minha filha, desde pequenininha, então ela é muito preguiçosa de manhã. Quem não tem preguiça, né? Então ela acorda, eu troco ela, e ela desde pequena ela tinha inclusive preguiça de escovar os dentes, então eu comecei a escovar os dentinhos dela. E aquilo virou um hábito. Então chegou um dia que eu falei assim: não, Lara, você tá grande, você tem que escovar os dentes sozinha. Não, vai lá e tal. E eu acabei brigando com ela, ela foi lá meio emburradinha, escovou, resmungando, né? Porque criança resmunga. Ela foi resmungando, escovou os dentinhos e tal, e deixei ela na escola e passou. E aí eu tava vindo trabalhar de manhã cedo e aquilo começou a me constranger. E eu comecei a sentir no meu coração, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a pensar assim: mas e daqui uns dias ela não vai mais querer que eu escove os dentes dela? Daqui uns dias ela vai achar um namorado e talvez aquele namorado vá virar um noivo e aquele noivo vire um homem e aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da vida dela, ela vai embora, vai estudar fora. E aí, hoje foi o último dia que eu escovei os dentes dela? Não, eu não quero isso pra mim. Então no outro dia eu chamei ela e falei assim: filha, vem cá que eu vou escovar teus dentinhos. E eu escovo os dentinhos dela até hoje. E aquela incômodo que me trouxe de falar assim: eu não vou mais escovar teus dentes, virou uma angústia. E hoje eu penso assim: será que hoje vai ser o último dia que eu vou escovar os dentinhos dela? Será que amanhã ela vai querer que eu escove os dentinhos dela? Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre atenção, sobre cuidado, independente qual seja. E aí eu quero trazer uma reflexão bem importante sobre filhos, que é assim, ó: se você não tratar os pequenos e não tratar eles como prioridade, alguém vai tratar eles como prioridade. E aí você pode chamar do que você quiser, pode chamar de diabo, de maligno, pode chamar ele de YouTube, pode chamar ele de TikTok, pode chamar ele de Felipe Neto, mas alguém vai priorizar teu filho, se você não fizer isso. E aí ele vai ensinar aquilo que ele quiser, ele vai ensinar, enfim, aquilo que ele está programado para ensinar. Por isso que a responsabilidade de ensinar ou de levar o teu filho para um caminho correto é tua. E quando a gente deixa de dar essa atenção que é tão importante,
alguém vai dar isso para ele, alguém do mundo vai dar isso para ele. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com os nossos pequenos, né? Então eu queria trazer 3 dicas que às vezes a gente vai deixando de lado e isso acaba enfraquecendo o nosso relacionamento, a nossa família, a convivência. Então a primeira dica que eu queria trazer para vocês é o descuido com a família. Então a gente acaba, com o passar do tempo, principalmente quem tem um relacionamento mais longo, a gente acaba se descuidando com pequenas coisas. Então a gente acaba descuidando com a imagem, a gente acaba se descuidando com a aparência, né? A gente acaba se descuidando com a atenção, deixa de dar a atenção necessária. Quando eu digo assim, cuidado com a aparência, com a imagem, realmente se cuidar para tua esposa, se cuidar para aquela pessoa que você está se relacionando, né? A gente se descuida às vezes de maneira emocional, a gente não tem um cuidado emocional, então a gente responde, ríspido, tem falta de paciência. A minha esposa reclama muito que eu viro o olho para cima, assim, faço assim, ó, quando ela me pede alguma coisa. Isso é uma falta de cuidado emocional, né? Então, cuidado físico, a gente deixa de cuidar com a nossa parte física, deixa de fazer uma dietinha, se cuidar para nossa esposa, né? Tá sempre bem para eles, é importante isso, né? A gente deixa de se cuidar espiritualmente, a gente tem um descuido espiritual. Se você não cuidar das coisas espirituais, elas vão, os nossos familiares, os filhos vão se apaixonar por coisas de fora. Então é muito importante que a gente, como eu falei anteriormente, que a gente traga essa importância da espiritualidade, do cuidado com as coisas do mundo, da importância que Deus tem. Então essa é a primeira dica, o descuido. A segunda dica é as distrações, porque o mundo ele faz de tudo para você se distrair. O mundo ele é projetado, ele para te distrair. Então as TV, celular, quantas reclamações eu escuto de pessoas que dão muita atenção pro celular, ficam muito mexendo no celular, e isso acaba sendo uma distração pro nosso relacionamento. A gente deixa de dar às vezes atenção para nossa esposa, pro nosso filho, porque a gente fica no celular, né? Amigos, olhares, pensamentos. Então a gente não pode trazer essas distrações para o nosso relacionamento, porque as pessoas elas costumam falar assim: quando eu vi eu tinha traído. Não é isso, não é assim. Você não cai de uma vez, de uma hora para outra. A queda ela vai acontecendo com uma distração. Então primeiro você olha, daí aquilo desperta algo, você começa a pensar nessa pessoa, você vai lá e dá um likezinho numa rede social, aí você sente uma necessidade de mandar uma mensagem, quando vê você está se relacionando, está conversando com essa pessoa. Então não se distraia, porque é uma porta que você abre para o inimigo te trazer, acabar pegando o teu coração. Então tome muito cuidado com relação à distração. E último é a desinformação. É muito interessante porque quando você precisa melhorar fisicamente, você vai lá para uma academia, você investe dinheiro em suplementação e tal, e você melhora. Quando você quer ser um profissional melhor, você vai lá, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, investe profissionalmente em você. Não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dando um exemplo. Então você vai lá, você faz um curso, melhora profissionalmente, e às vezes você cresce profissionalmente, você consegue uma promoção, enfim. Então você acaba investindo para melhorar em algo. E o que a gente faz para melhorar com o nosso relacionamento? Por que a gente não se informa? Quantas pessoas investem num curso de casais? Quantas pessoas investem às vezes num psicólogo de casais para você melhorar teu relacionamento? Quantas pessoas não investem às vezes num curso de culinária para você cozinhar para tua esposa? Num curso de massagem para a gente fazer massagem na esposa? A minha esposa sempre pede massagem. Por que você não investe nisso, né? Então é muito importante que a gente tenha esse investimento. Quem que não, às vezes não vê uma palestra sobre relacionamento, eu vou dedicar 1 hora do meu dia hoje para ver uma palestra sobre relacionamento, tudo isso vai trazer informações, consequentemente vai trazer melhoria para o teu relacionamento. Então às vezes a gente deixa de se informar. Então essas 3 dicas que eu acho que são muito importantes, são coisas simples, coisas bem fáceis da gente conseguir realizar no nosso dia a dia, né? Ou tomar cuidado, ou se você se policiar, e que trazem muita diferença no teu relacionamento. Então era isso que eu queria dizer.
Eu sinto no meu coração, assim, se tem alguém aí que às vezes há muito tempo não fala com alguém, com algum familiar, manda uma mensagenzinha hoje, manda um WhatsApp, diga que você ama essa pessoa, pede perdão, libera perdão para essa pessoa. A vida é isso aí, é amar, é perdoar. Garanto para você que você vai sentir o coração menos pesado. E para minha esposa, amo você, feliz 9 anos de casado. E para minha filha também, amo você, filha. E aí, espero que esse vídeo aí você veja quando se for grandona aí, maior. Meu pai ama muito você, tá? E eu vou continuar escovando seus dentinhos até quando você me deixar, beleza? Então tá, beijo. Pessoal, bom final de semana. Que seja um final de semana cheio da presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço.